Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Se alguém estiver me ouvindo bem, se está conseguindo me ouvir bem, por favor, mande um ok para eu saber que vocês estão me ouvindo, porque senão eu vou falar durante muito tempo sem saber que estou sendo bem ouvido. E como sempre eu preparei tanta coisa para falar que eu já sei que não vai dar tempo de tudo, né? Eu me animo, né? Essa é uma desvantagem dos escritos de São Rafael, é que a gente vai lendo e parece que tudo é brilhante, né? Porque é tão simples, mas é ao mesmo tempo brilhante. Então, para começar, vamos começar com uma oração à Nossa Senhora, com uma Ave Maria, Nossa Senhora que São Rafael amava tanto, foi tão importante na trajetória espiritual dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, para quem não me conhece, meu nome é José Eduardo Câmara, eu sou tradutor, eu tive a graça de traduzir já 2 livros com os escritos de São Rafael Arnaiz, Barão. São Rafael foi um santo que entrou na minha vida depois de muitos outros, né? Como Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa, mas que é um santo que a partir do momento que entra na nossa vida, fica nosso amigo para sempre. Nós conseguimos traduzir e publicar 2 livros dele no Brasil. O Deus e Minha Alma, que é o último diário, que é o diário que vai praticamente até os últimos dias da sua vida, e outros escritos íntimos dele publicados como escritos espirituais. Para o Deus e Minha Alma, eu preparei como um pequeno perfil biográfico e vocacional. Para entender um pouco a espiritualidade dele, é preciso entender um pouco da sua vocação, porque a vida espiritual de São Rafael, a sua simplicidade, o seu caminho, passa muito pela luta vocacional dele, né? Ele teve uma vida brilhante, por assim dizer, tinha tudo pela frente, faculdade, uma boa família, mas um desejo muito grande de servir a Deus. E isso vai marcar o divisor de águas na vida dele. E é por aí que a gente vai começar, né? Então, primeiro eu gostaria de explicar um pouco, tem personagens aqui que é importante saber. São Rafael nasceu numa família muito católica, então ele foi educado na fé desde muito jovem. Mas teve uma influência muito grande na vida dele, sobretudo os seus tios, os duques de Maqueda. Porque tanto o seu tio quanto a sua tia, na sua família, né, eles tinham 5 filhos, tinham um grande desejo de seguir Jesus e o Evangelho. Então eles tinham uma vida eucarística, espiritual, de retiro, um desejo muito grande de servir a Deus. Então essa amizade espiritual vai durar durante toda a vida de São Rafael e ao mesmo tempo vai criar nas cartas, as mais belas escritos de São Rafael são as cartas, sobretudo a tia Maria, porque com ela ele realiza uma verdadeira formação espiritual. Né? Tudo que ele vai descobrindo na luz de Deus, ele também vai transmitindo a ela. Né? Eles se tornam realmente irmãos espirituais. E também ao tio Leopoldo, porque o tio Leopoldo entende a vocação monástica dele, né? Ele é uma pessoa, uma alma muito ligada à Trapa, que é a vocação de São Rafael. Quem não sabe, a gente chama Trapa os mosteiros cistercienses de estrita observância. Então, da mesma maneira, a gente chama os monges dessa ordem como trapistas. Né? Os mosteiros nós chamamos Trapa e os monges trapistas. A vocação trapista de São Rafael também passa muito pela essa amizade do tio Leopoldo. Então, muitas dessas cartas são muito marcadas como um verdadeiro transbordar da sua alma. E o ponto decisivo dele é, com certeza, o dia que ele conhece a Trapa. Né? A primeira visita dele. Ele vai conhecer o mosteiro. São Rafael era um homem com muitos talentos para desenhar, para pintar. Ele tinha uma alma de artista, tinha um amor pela natureza. Então também isso vai impressioná-lo muito, porque a vida monástica trapista é muito bonita, os cantos, o silêncio, mas sobretudo vai impressionar a profundidade daquela vida. Nós temos, descrevendo isso, um dos escritos espirituais, nós temos um dos primeiros escritos dele, começa com esse, com o título Impressões da Trapa, que é um pouco ele vai contar essas impressões, como marcaram a ele a visita ao mosteiro. Né? Ele começa assim: na Trapa está a regra tão sabiamente disposta que o monge, mesmo tendo que lutar contra o frio, a fome e o sono, não morre.
como tudo sai bem quando se faz por amor a Deus. É um pouco o primeiro choque que ele tem com a ascese monástica. Se acorda para rezar, se reza tantas vezes por dia, se fazem vigílias, se come pouco, se tem uma vida que não é a vida que ele tinha, né? Ele tinha uma vida bastante confortável. E ele compreende que os monges vivem com tudo aquilo e não falta nada. Encontrei um homem sábio e feliz, ele disse, o porteiro da trapa. Ele me disse, a verdadeira felicidade se encontra em Deus e somente nele, e a verdadeira sabedoria consiste em reconhecê-lo como mestre e senhor de todo o criado. Então, a primeira impressão dele é aquele monge que tem a sua felicidade vivendo só para Deus. Então, é uma coisa que o impacta muito. E ele descreve aqui o impacto pessoal dele. Ele diz, profunda vergonha senti de mim mesmo, os irmãos trapistas usam uma grossa veste de pano pardo, é áspero e duro, é colocada quando professam e será sua mortalha. No meu quarto, vejo penduradas umas gravatas de seda, sério motivo de meditação e ao mesmo tempo pequenez, que nos faz corar, compreendendo que se pode ocultar a mais nécia vaidade num absurdo pedaço de trapo. Então ele que, nós temos as fotos da época dele, bem vestido, elegante, como devia ser, mas ele vê que todas aquelas coisas são poucas. Na trapa se usa um hábito, se vive pobre e se encontra a Deus só. E isso para ele é um pouco que vai marcar a vida dele. Esse desejo de seguir a Deus. Claro que no começo é um encantamento primeiro, é como um namoro, né? E ele vai demorar um tempo a entender, a apressar os passos da sua vocação. Mas quando ele entra de cabeça. Ele entra com tudo. E a decisão é eu vou entrar e eu vou entrar para ficar a vida inteira. É o que ele esperava. Ele descobre realmente não só uma vocação monástica, mas uma vocação monástica trapista. E não só uma vocação monástica trapista, mas uma vocação monástica trapista este mosteiro. Né? A espiritualidade beneditina é muito vinculada a essa estabilidade monástica. Então também ele descobre isso. Né? E transbordante felicidade encontra o que ele esperava na trapa. Ele realmente teve os primeiros meses felizes. Até que, de repente, tudo aquilo acaba, porque ele não esperava, e ele descobre uma doença rara, uma forma de diabetes muito rara, muito agressiva, que o leva praticamente à morte. Né? Ele perdeu 24 quilos em 8 dias. Os monges compreendem a gravidade, compreendem que a família dele pode ajudar, então chamam a família dele para que possam tratá-lo, então, né? E começa para ele uma grande luta, porque ele vai ficar extremamente grave e, de uma certa maneira, uma mudança paradoxal nele, porque ele tem que sair da trapa, provavelmente esperam que ele saia para não sobreviver, a impressão é que ele realmente estava à beira da morte, mas ele não morre. E ele deve percorrer agora uma luta para não só aceitar o sofrimento, mas descobrir tudo o que Deus quer com tudo isso. Né? Ele escreve ao tio Leopoldo assim, o que se passa comigo é muito simples, e é resumidamente que Deus me ama muito. Eu na trapa era feliz, me considerava o homem mais ditoso dos mortais, tinha conseguido me desprender das criaturas e não ambicionava nada mais que a Deus, mas me sobrava uma coisa, o amor à trapa. E Jesus é muito egoísta do carinho de seus filhos. Também quis que me desprendesse do meu amado mosteiro, ainda que não fosse senão temporariamente. Dura, muito dura é a provação que estou passando, mas não tremo, nem me assusto, nem desconfio de Deus. Então ele cumpre Rafael, eu brinco que é o mais carmelita dos trapistas, porque ele tem uma profunda espiritualidade vinculada a São João da Cruz, né, aos nadas de São João da Cruz, a esse desprendimento interior, e ele vê essa purificação como uma purificação também vocacional. Ele deve servir a Deus na trapa, mas ele deve servir só a Deus. A vocação dele é um vínculo total e completo a Deus. Ele vai querer se aprofundar em todo isso. Né? Para a tia Maria ele fala, agora compreendo muito bem esse caminho tão estreito que aponta São João da Cruz, e que está entre outros dois, nos quais diz oração, contemplação, consolos espirituais, dons da terra, dons do céu. Pois entre esses dois caminhos está aquele que eu digo e que somente diz, nada, nada,
nada. Então ele vai absorver para si que o caminho que Deus quer para ele é esse. Então o caminho das noites é o caminho da simplificação da alma. Para subir, quem gosta de subir montanhas, que não é o meu caso, porque eu não tenho uma experiência com isso, e acampar, quanto mais pesada é a mochila, mais dificuldade ele vai ter de subir rápido até o topo. Vai se fazendo pesado. No fundo, a gente, com todo o nosso ímpeto, segue a Deus com uma mochila pesada, pesada de quinquilharia. E as noites servem para isso, para tirar toda a quinquilharia, tudo aquilo que não é de Deus e para Deus, né? No caminho de São Rafael também, ele vai aprofundando cada vez mais uma devoção mariana e uma verdadeira devoção a Maria que vai levá-lo a isso, né? Ele compreende isso, né? Ele mesmo fala, ele compreende essa devoção mariana própria da trapa, própria dos trapistas. E ele vai compreendendo que o caminho dele é aquele. Mas como, né? Ele não tem saúde, então ele deve aceitar. Ele descobre, ele deve ser aceito no mosteiro, no mesmo mosteiro, mas não mais como monge, mas como oblato. Isso é, ele vive no mosteiro sem ser propriamente professo, sem propriamente ser religioso. Então ele deve aceitar que para viver a sua vocação, ele vai viver a sua vocação no completo desprendimento, inclusive de todos os sinais da profissão. No fim ele vai ganhar um pequeno consolo, como a gente vai ver, né, de ao menos se vestir como trapista, como professo, mas que também ele vai ver que aquilo não é o essencial. Isto é, a vocação dele é servir a Deus ali, no silêncio e no escondimento. Então ele retorna para o mosteiro. Mas nesse período, ele vive É muito difícil para as pessoas que não vivem uma vocação entender o que é essa trajetória vocacional. Sobretudo quando as pessoas sabem que ele está doente, né? Ele tem um escrito que tem esse título, foi dado esse título bastante peculiar, né? Apologia de um trapista, que ele tenta explicar a vocação dele, mesmo doente, mesmo... Né, que sentido tem para o mundo? Ele mesmo fala que é o questionamento que fazem para ele, que ele vê que as pessoas o tratam como um doido. Né? Que pessoa é essa que, querendo saber, tem tal desejo de seguir a Deus? Né? Ele fala, sou trapista e como trapista sinto, vejo e reflito. Ele compreende nisso a sua vocação, é quem ele é. O trapista não é uma coisa esquisita, não é algo excepcional nem estranha. O trapista, em primeiro lugar, é um homem como todos. É uma criatura de Deus como são todas. Tem suas misérias, suas fraquezas, um corpo com que luta e uma alma que tem que salvar. Isso é tudo. Deus lhe exige uma série de coisas que são simples e agradáveis de cumprir aqui na terra. A principal de todas é que o trapista não queira senão o que Deus quer, que ele seja sua única ocupação, seu único desejo, seu único amor e ocupação. Aqui é o centro da espiritualidade de São Rafael. Mais do que servir a Deus na trapa, é servir a Deus, é fazer o que Deus quer. Se Ele me quer na trapa, eu estarei na trapa. Que esteja cheio do Espírito de Deus e que todos os seus atos na vida sejam dirigidos exclusivamente para Ele, para a sua maior glória e em seu nome. Como se vê, a ocupação do trapista é bem simples. Não necessita grandes estudos nem preparações, não é preciso condições excepcionais, como muita gente pensa, nem tampouco é preciso se violentar, nem se destroçar de modo algum. Basta somente uma coisa, amar a Deus sobre todas as coisas. E isso é tão agradável, é tão doce. Então, o que leva a ele é só esse amor. Isso é uma coisa que muita gente vai ter dificuldade de entender, porque a vocação só se entende às noites, a cruz só se entende no amor. E ele escreve, não julguei, pois, ao mundo, aquele que por amor a Deus e para salvar sua alma te deixa e te abandona. Tu, o que lhe ofereces? Misérias, mentiras, vaidades, tudo falso e que não dura. Ao invés, ele, Deus, o que me dá? O que o bom Jesus me dá, tu não o compreendes. Jesus me dá tudo, pois me dá seu coração. Me conta entre o número de seus convidados no grande banquete. Deixai-me, pois, segui-lo, e não te ponhas no meu caminho, pois quantas vezes tiver que te saltar, te saltarei. E se Deus não me der saúde para isso,
Lutarei contra ti com mãos e pés. Tu és inimigo de Deus e, portanto, és meu. Então ele entende que para servir a Deus nesse amor é preciso não compactuar com o espírito do mundo. Deus me tirou da minha trapa para que lute contigo, pois lutarei. Deus o manda, assim o seja. E ele deve fazer essa meditação do que é o mundo e do que é Deus. Então também nisso a purificação da saída da trapa, né? É entender o nada das criaturas e o tudo de Deus. Então tem um momento muito duro nos escritos dele, que ele mesmo fala que a doença trouxe a São Rafael, e isso vai ser nos últimos anos da sua vida, uma espécie também de peso físico. Ele realmente sofria muito com a doença, né? Ele trouxe muitas consequências físicas para ele. A gente vê, inclusive no esgotamento que ele tinha. Então também isso muda. Ele conta: hoje saí de casa quando começava a anoitecer. Atravessei as ruas principais da cidade e, um pouco atordoado pelo barulho da multidão, dos carros e das luzes, me dirigi para onde meu espírito necessitava, para a casa de Deus. Ela estava quase deserta. Uma beata murmurava orações diante de um altar mal iluminado, outro grupo de mulheres cochichava junto a um confessionário, e o Senhor, Deus da criação, o juiz dos vivos e dos mortos, estava no sacrário, esquecido pelos homens. A centralidade da espiritualidade de São Rafael é o sacrário. Ele é realmente uma alma eucarística. Ele tem um amor extraordinário pela Eucaristia, ele é consumido por esse amor. Isso me deu vergonha, pois eu sou homem e, portanto, pecador, e, embora quisesse desagravar o sacrário abandonado, não posso fazer. Já é muito que Deus me admita em sua presença. Que posso fazer eu, infeliz de mim, se sou o primeiro que ajo como mau filho com respeito a um tão bom pai? Isso também é uma etapa grande da purificação, que é compreender que nós intercedemos pelo mundo sendo nós mesmos pecadores. Porque a luz de Deus vai crescendo na alma e ela vai compreendendo quem é Deus, a sua grandeza, a sua beleza, o como o mundo é ilusório, mas ao mesmo tempo quanto as coisas desse mundo são ilusórias e nós mesmos. Minha oração é tão fraca e insípida que não sei se chega a Deus. De todas as maneiras, não por isso deixo de dirigi-la a Ele. Na paz e no silêncio do templo, minha alma se abandonava a Deus. Via passar diante de mim todas as misérias e desgraças dos homens, seus ódios e suas lutas, e pensava que se este Deus, que se oculta num pedaço de pão, não estivesse tão abandonado, os homens seriam mais felizes, mas não querem ser. O homem é infeliz porque não reconhece o dom inestimável da Eucaristia. Nós não queremos ver. Naqueles momentos estava triste, por que não dizer? Talvez fossem meus sentidos influenciados pela tarde cinzenta dessa úmida cidade. E ele faz esse exercício de sair da cidade e de enfrentar do sacrário, ele vai até aos pobres. Quando saí da igreja era de noite. Não quis dirigir meus passos ao centro da cidade e me acompanhei aos bairros mais distantes. Nele se vê o de sempre, pobreza material e moral. As casas sujas e escuras deixavam ver de vez em quando o interior mal iluminado dos quartos, cheiro de poeira e umidade. Mulheres desgrenhadas gritando com as crianças que jogam no riacho. Então ele deve se confrontar com a realidade do mundo, porque também isso é luz de Deus. Porque a luz de Deus que nos ilumina no amor nos enche de compaixão e caridade. Isto é o povo pobre, onde a fome é uma coisa corrente e é onde os habitantes do centro da cidade não querem vir, porque a miséria lhes incomoda. Ali há lojas de luxo, as casas têm porteiro e elevador, há anúncios luminosos nos teatros e os carros brilhantes e limpos podem deslizar pelo asfalto sem se encher de barro e sem tropeçar em crianças que brincam no riacho. Então ele começa a ver o contraste entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. E, no entanto, tanto os pobres como os ricos são filhos de Deus. Todos têm as mesmas misérias e os mesmos pecados. Mas algum dia, quando Deus julgar, que surpresa vamos ter. O desespero daquele que tem fome pode ser justificado, mas o egoísmo de quem tem dinheiro e os pobres lhe incomodam, isso não tem perdão. Se de Deus esquecem os de cima, por que estranham que se rebelem os que estão de baixo? Não há que ir ao pobre para lhe pregar paciência e resignação, mas há de ir ao rico e lhe dizer
que se não é justo e não dá o que tem, a ira de Deus cairá sobre ele. Então ele entra aqui nessa verdadeira espiritualidade profética, em entender a verdadeira chaga da sua Espanha, a verdadeira injustiça que estava por detrás daquilo, porque também ele vai à trapa para interceder. E a ida dele à trapa coincide com o momento trágico do seu país, que é o crescer das fontes anticlericais. E ele também consegue ver que tudo isso, por detrás de tudo isso, tem o pecado, os nossos pecados. Então é preciso ter uma visão das coisas como Deus a tem, não como nós a temos. Porque o trabalho do Espírito Santo é tirar o nosso espírito mundano, que vê as coisas como nós vemos, para ver as coisas como Deus vê, para ver a beleza de Deus, a grandeza de Deus. E ele continua: ao ver a sociedade tal como está hoje, qual é o cristão que não lhe dói a alma ao vê-la em tal estado? Quando penso que todos os conflitos sociais, todas as diferenças se aplanariam se olhássemos um pouco para esse Deus que estava tão abandonado na igreja que eu acabava de visitar. Olha a solução que ele vê para todo esse pecado é se nós olharmos para o sacrário. Como as coisas mudam de perspectiva quando a gente vê Jesus vivo na Eucaristia, esse dom de Deus que se dá a nós completamente na Eucaristia. E apesar de todas as dificuldades, ele vai voltar para o seu mosteiro. Ele vai retornar, ele vai querer até o fim ser trapista. Nada vai impedi-lo de ser trapista. E ainda que ele vai entrar para depois sair novamente, para depois entrar novamente, porque uma série de situações vai acontecer. Ele entra novamente, depois acontece a guerra, ele também deve sair novamente, mas ele retorna depois e deve sair novamente, que foi terrível para ele, porque ele sabia que já estava muito doente, para depois voltar novamente para morrer na trapa, na sua trapa. Então, o itinerário espiritual é desse desprendimento, de se dar a Deus, de sair, de entrar e sair, de entrar e sair. E foi extremamente difícil, Porque eu queria só para dar uma noção, ele retorna doente, eu fiz no início do Deus Minha Alma tem, Ele sai pela primeira vez na sua enfermidade, ele retorna como oblato. Ele sai pela segunda vez durante a guerra. Depois ele retorna novamente. E depois, por uma terceira vez, ele deve deixar a trapa, para depois retornar uma vez. Você vê a persistência, você vê que era tão forte nele essa ideia, essa certeza de que Deus desejava ele ali, que, como ele fala ali, ele salta ao mundo sem pensar. Não importa nenhuma humilhação, o abaixamento, o fato de viver num mosteiro como Oblato, o fato de viver num mosteiro sem ter a plenitude, de viver a plenitude da regra, de viver num mosteiro doente, sabendo que ele era ali, eram limitadas as suas ações, mas ainda assim ele quer continuar. Não porque ele quer provar que está certo, não porque ele sabe que aquela é a vocação de Deus e ele passa a ver em tudo isso essa purificação que Deus mesmo faz, para que ele possa crescer. Então, para continuar nos seus escritos espirituais, a gente vai continuar nas meditações de um trapista, que, como diz o nome, tudo dele tem esse traço de trapista, porque ele se sente, desde o encontro, para ele tem Então ele começa... Vamos lá. Como Deus é grande. Essa é a primeira exclamação que brota de um coração verdadeiramente enamorado dele, quando a vista do mundo exterior que rodeia o monge contempla as maravilhas da criação. Então ele começa contemplando o mundo criado. Como Deus é grande. Volta a exclamar quando, fechando os olhos a tudo que é criatura, a tudo que é externo, concentra a vista em sua própria alma, busca-o em seu coração e se retira ao silêncio. Como Deus é grande. Então da criação ele passa a presença de Deus na alma. Eis aqui a contínua meditação desse trapista que segue sua regra em silêncio, bem ou mal.
Ao final de contas é homem e homem imperfeito, mas não importa. O que se pode esperar de um barro com tanta aspereza? Não importa, mesmo no meio de suas fraquezas e de suas misérias, como Deus é grande. Quando com os olhos ainda sobrecarregados de sono, canta no coro, como Deus é grande. Quando a lei de sua vida, que é a lei de Deus, o chama ao trabalho e curvado se agacha suado sobre a terra. Como Deus é grande. Quando no silêncio dos claustros espera com fé e com rosto sereno que o Senhor o chame. Como Deus é grande. E quando por último vai se ocultando o sol e acabando o dia, e este trapista, para terminar a jornada, se prostra diante da Virgem Maria e aos seus pés põe as obras do dia, como Deus é grande. Na realidade, já com isso eu poderia dar fim ao meu escrito. Que outra coisa posso dizer? Então você vê que ele vai à trapa única e simplesmente para servir a Deus. Única e simplesmente para compreender. E ele vai na trapa ver a grande marco da história da Espanha, que é o começo da Guerra Civil Espanhola, que vai ser o começo das perseguições, né? A vida religiosa. Bem, as perseguições já tinham começado anterior, a queima de igrejas e tudo, mas vai ter um pico, né, de ódio religioso muito grande, e ele entende isso, né? Que felicidade seria tão grande, que felicidade tão grande seria se pudesse dar minha vida por Jesus. Seguramente não me caberá essa sorte, mas se o Senhor consentisse que meus dias terminassem com martírio, enfim, o que eu digo? O melhor é estar contente com todos os acontecimentos que Deus envia, bem sejam épocas de paz ou de revoluções. Quer dizer que ele só tem diante dos olhos Deus, né? Nada ocorre no mundo que ele em sua infinita bondade não tenha previsto, e a criatura não chegará para além do limite por Deus apontado. Enfim, só Deus basta, e nas mãos da Virgem Maria descansamos. E que para ele, o foco dele é Deus, né? Para ele é o central da vida dele, né? Então vamos, eu separei tantas coisas que eu já sei que eu não vou conseguir, então vamos pronto. Então aqui está uma das experiências mais importantes para nós na espiritualidade de São Rafael, é a experiência dos nadas vividas na consciência da nossa miséria. É ver a bondade de Deus na experiência da nossa miséria, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. Como é grande a misericórdia de Deus, ele escreve. Como se dilata o coração ao contemplar a misericórdia divina. O homem não é nada, talvez seja pior que nada. Sua vida sobre a terra é algo tão sem importância que não se concebe. Deus é infinito. Sua existência desde a eternidade não cabe na inteligência humana. Eis aqui duas coisas, o homem e Deus. Dois seres distintos, infinitamente distintos. Se acreditaria pecado de soberba pretender sequer compará-los. Deus que não cabe nos céus e cuja ideia faz chegar à loucura a alma do homem, o homem, miséria, pecado, pequenez, átomo insensível no espaço, átomo invisível no espaço. Como é grande a misericórdia de Deus. A alma desse homem, que hoje se aproximou na comunhão de Deus, não sabe expressar como é grande a misericórdia de Deus. Então você vê aqui como é uma alma eucarística, né? Ele vê a sua miséria encontrando a infinita bondade de Deus, a infinita misericórdia. O coração desse pobre trapista que hoje, sem o compreender, atônito de admiração, teve Deus dentro de si. Não sabe dizer nada. Vê como a contemplação, essa obscura contemplação, esse caminho dos nadas é um caminho de contemplação, do tudo de Deus e do nosso nada. Como é grande a misericórdia de Deus. Essa exclamação ela vai repetindo lentamente, sem chegar a compreendê-la. Sua alma se abisma na grandeza do Criador, que se digna descer até a criatura. E nas misteriosas e caladas horas da noite, o trapista medita também os mistérios de sua religião, os mistérios de um Deus que, sendo Deus, se fez homem, e não contente com isso, se oculta na humildade de um sacrário para ser nosso consolo sobre a terra. Você vê como a centralidade dele é o sacrário. O monge também se esconde aos olhares do mundo para tratar com seu Deus, e nas tranquilas horas transcorridas em sua presença, encontra o trapista fartamente recompensada a austeridade de sua vida. Nos doces colóquios com Jesus, seu silêncio monacal e nos tesouros de graças sobrenaturais, seu sacrifício e crucifixão do mundo.
como é grande a misericórdia de Deus. Vai lentamente repetindo pelos claustros do mosteiro, enquanto as primeiras horas da alva penetram pouco a pouco através dos amplos vitrais, anunciando a aparição do sol. E o novo dia amanhece, como respondendo ao gorjeio dos pássaros e à alegria da luz, a exclamação desse trapista, que lá dentro do seu coração não se cansa de cantar as misericórdias e as grandezas do dono absoluto da criação inteira. A gente vê aqui quanto ele continua com a alma de artista, não só nos desenhos que ele vai executar, mas na poesia da sua vida. Ele só compreende esse mistério da Eucaristia com a poesia, com essa poesia da vida, né? Tudo vai refletir, né? Esse Deus só é próprio dele. Senhor Deus meu, o que me interessa é qualquer coisa que não sejas tu. O que eu ganho com me ocupar tanto da criatura? O que sou eu para que tanto olhe para mim mesmo? Verdadeiramente tudo é vaidade. Só tu és aquele que deve ocupar minha vida. Só tu enches meu coração. Só tu és meu único pensamento. Vê como toda a purificação é para isso, para que seja só Deus. Deus, eis aqui o motivo de viver, a razão de existir. Deus deve reinar até no ar que respiramos, na luz que nos ilumina. Deus que é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Com quanto maior razão o será para o monge trapista, que mora na casa de Deus, que vive só para louvá-lo dia e noite, e dia e noite permanece em sua presença. Em tudo está ele, no coro, no campo, no trabalho, o mesmo quando comemos que quando dormimos. Tudo é o mesmo, pois tudo nos recorda para que viemos ao mosteiro, que é buscá-lo nas austeridades, no silêncio, na igreja, na horta, e mesmo dentro como fora de nós mesmos. É tudo para isso, né? O último escrito que tem no Escritos Espirituais, que é o meu caderno, que a gente tem que ler em continuidade agora com Deus em minha alma, porque já tem esse mesmo teor, são os escritos cada vez mais purificados dele, né? Então, antes de começar, eu quero pegar 2 textos das cartas. Infelizmente, nós não temos ainda as cartas no Brasil, até porque nós não temos ainda muita cultura de literatura epistolar, né? E é muito profundo, sobretudo as cartas a tia Maria e o tio Leopoldo. Então, eu gostaria de fazer das 2 meditações para depois já partir para os escritos dos últimos diários, né? Meu caderno e Deus minha alma. Eu vejo que toda a ciência que necessitas é amor e nada mais. Você vê que ele começa já a ter um magistério espiritual. Amor por dentro e humildade por fora, e nada mais. Te parece pouco? Cremos que para ser santo é necessário grandes coisas, e não. Então você vê como a purificação dele é também a purificação para compreender o que é a santidade. Cremos que para ser santo é necessário grandes coisas, e não. Não é preciso nem sequer chamar a atenção. Não te importe que agora nem saibas nem vejas o que tens que fazer. Não importa a escuridão. Já verás como a Senhora, como Nossa Senhora, irá te iluminando e além da sua ajuda, tuas próprias quedas irão te ensinando. Essa é a grande luz do Espírito Santo. É ver a nossa miséria e ver nas quedas o ensinamento de Deus. Tuas próprias quedas irão te ensinando. São os únicos mestres que tive. Então você vê, a Senhora, Nossa Mãe Maria Santíssima, vai nos iluminar. E além da sua ajuda, Deus nos ilumina pelas nossas quedas. São os únicos mestres que tive. Se visses como se aprende melhor com lágrimas. E nunca acabaremos nem de cair nem de aprender. Por isso não te preocupes. A experiência da nossa miséria passa diante da misericórdia de Deus, diante da ação do Espírito Santo, ser uma escada para subir a Deus. Agora não tens mais que uma tarefa, uma só ocupação, amar a Deus. Então centraliza no essencial, amar a Deus. Como saibas, como possas, mas amar. Então como souber, como puder. Vejamos se de uma vez esse coração que tens se inflama de uma vez. Então não terás nada que perguntar e saberás o que tem que fazer. No amor a gente encontra, nesse amor verdadeiro, nessa caridade que o Espírito Santo derramou em nossos corações, a gente compreende ali. Então não terás nada que perguntar e saberás o que tens que fazer. Então verás que há um caminho amplo
grande, um caminho que não se estreita, sem curvas. Então você vê, o amor é o caminho reto, é o caminho amplo, um caminho que termina no grande horizonte. Deus. Vês que é fácil? Então aqui vem uma coisa que toda essa purificação vai trazendo a São Rafael. É a compreensão sempre da simplicidade da nossa vida espiritual. A simplicidade desse caminho que leva para Deus só, né? Essa singeleza, né? Que é um texto excelente do meu caderno, que a gente pode meditar aqui. A gente vê como a maturidade dele vai levando a essa simplicidade. Quantos caminhos tortuosos temos que recorrer para chegar ao simples? Que coisa mais incômoda é a complicação. E como nós homens gostamos de complicar tudo. Muitas vezes, se não praticamos a virtude, é devido ao nosso complicado modo de ser, que rejeita o que é simples. Então, a cruz em São Rafael é para centralizar, para tirar tudo que é supérfluo e compreender esse essencial, esse simples. Muitas vezes não chegamos a compreender a grandiosidade que se encerra num ato de simplicidade, porque buscamos o grande no complicado. Buscamos a grandiosidade das coisas na dificuldade das mesmas. Parece que as coisas são maiores porque são difíceis, são complicadas, porque a nossa imaginação adora complicar tudo. Talvez não saiba me explicar, mas eu vejo agora claramente que o que antes via obscuro e complicado é relativamente simples e singelo. A gente vê a ação do Espírito Santo na contemplação. A virtude, Deus, a vida interior, que difícil me parecia isso. Agora não é que eu tenha virtude, nem meus conhecimentos de Deus e de vida do Espírito estejam completamente claros, mas vi que a isso se chega sem complicações, sem contorções, sem aguda filosofia, sem dificuldades técnicas. Isso é um pouco a atualidade dele. A gente está numa época obcecada por técnicas. As técnicas ganham um valor como se elas fossem tudo, né? Então a gente procura técnicas, meios, e a gente complica em vez de fazer o essencial. Vi que Deus se chega precisamente, vi que a Deus se chega precisamente por todo o contrário. Se chega a conhecê-lo pela simplicidade do coração e pela singeleza. Um ato de amor não tem nenhuma dificuldade. Você vê como ele vem à trapa para amar a Deus, e a vocação do trapista está no amor, e ele diz que é isso que Deus quer de nós. O verdadeiramente difícil é o querer conhecer a Deus, perscrutando seus mistérios. Pelo primeiro, chegamos a Deus. Pelo segundo, não. Então, não complica tentando entender coisas que não estão na nossa alçada. Às vezes, Deus nos conduz por caminhos como labirintos. Nós temos a nossa fé e pela fé devemos caminhar, né? Isso é São João da Cruz. Virtude. Isso é para os santos, algo difícil de praticar. Sim, efetivamente. Mas para ter virtude, não é preciso estudar uma graduação, nem se dedicar a profundos estudos. Basta o ato simples de querer. Basta, às vezes, a simples vontade. Significa, não é preciso tanto, porque a gente coloca empecilhos a Deus, assim. Quando eu souber tal coisa, quando eu estudar tal coisa, quando eu souber aquilo, então eu vou começar. Não, basta querer. Deus espera de nós essa resposta de amor. Por quê? Pois às vezes não temos virtude, porque não somos simples, porque complicamos nossos desejos, porque tudo o que queremos se faz difícil por nossa pouca vontade, que se deixa levar pelo que agrada, pelo cômodo, pelo desnecessário e muitas vezes pelas paixões. Então a gente vai sempre para o mais cômodo, né? Que nem sempre é o mais fácil, muitas vezes é o mais complicado. Não temos virtude, não porque seja difícil, mas porque não queremos. Não temos paciência porque não queremos, não temos temperança porque não queremos, não temos castidade pelo mesmo motivo. Se quiséssemos, seríamos santos, e é muito mais difícil ser engenheiro que ser santo. Essa é uma frase excelente. Se tivéssemos fé, vida interior, vida de espírito, vida de oração, meu Deus, isso sim deve ser difícil. Não existe tal coisa. Tira do teu coração o que estorva e nele encontrarás a Deus. Já está tudo feito. Então, o nosso trabalho é cooperar com o Espírito. O Espírito purga a alma e a gente deve cooperar tirando tudo o que estorva do nosso coração, tudo que não é Deus.
Então o nosso trabalho é ir podando. Muitas vezes buscamos o que não existe e, ao contrário, passamos ao lado de um tesouro e não o vemos. Sabe que essa é uma das obras mais sutis do maligno. A gente tem a impressão que a gente vai ver coisas fantasmagóricas, assustadoras, mas essa é a grande coisa. Ele tampa, ele faz a gente ver uma perfeição que não existe, um caminho impossível de alcançar, para a gente esquecer o tesouro que está ao lado. O tesouro do momento presente, o tesouro do sacrário a visitar, o tesouro do irmão a ajudar, o tesouro de uma confissão bem feita, o tesouro da oração, o tesouro da confiança sem limites em Deus. Tudo está ao nosso lado, está ao alcance das mãos. Conosco isso acontece com Deus, a quem buscamos na vida de abstração, na leitura, muitas vezes mais perceptiva a inteligência que é o coração. Então ele vê que, às vezes, a gente quer ser tão intelectual que a gente esquece também de um caminho simples. O buscamos no emaranhado de coisas que nos parecem tanto melhores quanto mais complicadas. A gente adora fazer isso. Eu vou dizer que isso é da minha geração. Quanto mais complicado a coisa é, a gente acha que é melhor. É mais chique, é mais bonito, é mais E, no entanto, levamos Deus dentro e aí não o buscamos. Quer dizer, o que nos custa fazer um momento de oração? Nada. Absolutamente nada. Recolhe-te dentro de ti mesmo. Olha teu nada. Olha o nada do mundo. Então a gente vê aqui como o caminho da vida espiritual ele. Olha o teu nada. Olha o nada do mundo. Coloca-te aos pés de uma cruz. E se é simples, verás a Deus. Então nós buscamos Cristo crucificado. Eis aqui a vida de oração. Não é preciso pôr o que já está, mas é preciso tirar o que sobra. Digo o que já está, supondo a alma em graça de Deus. E se algumas vezes Deus não está nela, é porque nós não queremos. Essa é a realidade, porque nós não queremos. Que Ele se dá gratuitamente. A infinita misericórdia de Deus, total e completamente esperando por nós, no confessionário, na Eucaristia, no sacrário. Temos tal cúmulo de atenções, distrações, passatempos, desejos de vaidades, presunções. Temos tanto mundo dentro que Deus se afasta. Então aqui ele vai entender que o mundo está dentro e que a purificação é tirar o mundo. Mas apenas isso querer, Deus enche a alma de tudo, de tal modo que é preciso estar cego para não ver. Então basta que a gente queira. Deus espera a nossa boa vontade. Quer uma alma viver segundo Deus? Tire dela tudo que não seja Ele e já está. É relativamente fácil. Tira de tudo que não é Deus e é fácil. Se quiséssemos e com simplicidade o pedíssemos a Deus, faríamos grandes progressos na vida do Espírito. Então, olha o que ele diz que é preciso para ser santo. Primeiro querer e depois com simplicidade pedir a Deus. Faríamos grandes progressos na vida do Espírito. Se quiséssemos, seríamos santos, mas somos tão tontos que não queremos. Preferimos perder tempo em estúpidas vaidades. Algum dia nos pesará. Mas eu estou muito contente, porque vi que tudo é singelo e simples, e isso está ao meu alcance. A Santíssima Virgem me ajude, assim seja. A gente vê como todo esse trabalho de Deus vai ser cada vez mais uma purificação. Então, o meu caderno termina nessa saída do mosteiro, né? Que é muito triste. Eu acho também que a gente pode ver, porque é muito triste. Porque a gente vai vendo como essa purificação vai sendo também dolorosa. Até aqui chega meu caderno, quando a obediência me obriga a deixar minha cela na enfermaria, meu silêncio, minha vida de retiro do mundo. Faça-se a vontade de Deus. Ele me tira daqui, Ele há de me trazer de volta, outra vez, a viver em sua morada. Estou tão seguro que hei de morrer trapista, não sei o porquê. Mas ainda que humanamente falando pareça que tudo me é adverso, não é assim. Pois a infinita bondade de Deus, os desígnios sobre suas criaturas, muitas vezes se ocultam de uma maneira tão estranha aos olhos do homem, que é preciso outros olhos, com sublinhado, duplo sublinhado, que são aqueles do corpo para o ver. Então ele começa a ver em tudo isso, primeiro que ele compreende que a vocação é Deus deu e não é dele. Ele morrerá no mosteiro, ainda que tudo pareça ao contrário, ainda que pareça tudo perdido. É preciso ver a infinita bondade de Deus,
Os desígnios sobre suas criaturas muitas vezes se ocultam de uma maneira tão estranha aos olhos do homem que é preciso outros olhos, é preciso olhos da alma. E isso o Espírito Santo tem que nos ajudar, tirando todo esse mundo. Abandonei minha casa e minha família 3 vezes. 3 vezes que acreditei que tinha deixado tudo e não é assim. Se o Senhor me dá graça e saúde, voltarei a deixar tudo. Não digo 3 nem 4 vezes, 1000 vezes se fosse preciso. E assim foi, né? Porque ele deixa para retornar, e esse é o período mais extraordinário na simplicidade, que é o relatado no Deus Minha Alma. Porque é visível que ele já está pronto para Deus, que tudo deve se simplificar, que toda essa luz trouxe ele até agora. Então, é nesse, para mim, que é a passagem mais importante da espiritualidade dele, que devia ser também a da nossa, porque é de uma sabedoria. Na oração desta manhã fiz um voto. Fiz voto de amar sempre a Jesus. Me dei conta da minha vocação. Não sou religioso, não sou leigo, não sou nada. Bendito seja Deus. Não sou nada mais que uma alma enamorada de Cristo. Ele não quer mais que o meu amor e o quer desprendido de tudo e de todos. Virgem Maria, ajuda-me a cumprir meu voto. Então ele não professa, porque o único caminho dele é esse voto, voto de amar sempre a Jesus. Então tudo vai se centralizar no amor. Amar a Jesus em tudo, por tudo e sempre. Só amor. Amor humilde, generoso, desprendido, mortificado, em silêncio. Que minha vida não seja mais que um ato de amor. Bem vejo que a vontade de Deus é que não faça os votos religiosos. Quer dizer, ele compreende claramente que ele deve viver até nisso, até esse desprendimento. Jesus me manda uma enfermidade incurável. É sua vontade que humilhe minha soberba diante das misérias da minha carne. Deus me envia a enfermidade. Não hei de amar tudo aquilo que Jesus me envia. Então, mesmo aquilo que desprende, ele recebe da mão de Deus. Beijo com imenso carinho a mão bendita de Deus, que me dá saúde quando quer e a tira quando lhe apraz. Dizia Jó, se recebemos com alegria os bens de Deus, por que não devemos receber assim os males? Mas acaso tudo isso me impede de amá-lo? Não. Com loucura devo fazer isso. Vida de amor, eis aqui minha regra, meu voto, eis aqui a única razão de viver. Aqui ele encontra o sentido de tudo, porque tudo vai ter sentido nesse momento, nessa compreensão, né, de que o amor de Deus vai centralizar toda a vida dele. Meu Deus, em outro dia, meu Deus, ensina-me a amar a tua cruz. Ensina-me a amar a absoluta solidão de tudo e de todos. Compreendo, Senhor, é que é assim que me queres, que é assim a única maneira que podes dobrar para ti esse coração tão cheio de mundo e tão ocupado de vaidade. Então, para ter a simplicidade, o caminho que Deus usa é a cruz. Assim, na solidão em que me pões, me ensinarás a vaidade de tudo, me falarás somente tu ao coração, e minha alma se regozijará em ti. Mas sofro muito, Senhor, quando a tentação aperta e tu te esconde, como pesam minhas angústias. Pede silêncio, Senhor, te ofereço silêncio. Vida oculta, Senhor, seja trapo o meu esconderijo. Sacrifício, Senhor, o que te direi? Dei tudo a ti. Renúncia, minha vontade é tua, Senhor. O que quereis, Senhor, de mim? Amor. Ah, Senhor, isso queria possuir em abundância. Queria, Senhor, te amar como ninguém. Queria, meu Jesus, morrer abrasado em amor e em ânsias de ti. O que importa a minha solidão entre os homens? Bendito Jesus, quanto mais sofrer, mais te amarei. Ele começa a compreender que na cruz mesmo, ao se desprender de tudo, ele encontra esse amor puro. Mais feliz serei quanto maior for minha dor. Maior será meu consolo, quanto mais carecer dele. Quanto mais sozinho estiver, maior será a tua ajuda. Aqui a gente vê que esta obra só o Espírito Santo pode fazer. Só o amor pode fazer. Só o amor pode dar essa cruz que dá a plenitude de tudo. Que pode fazer toda essa transformação em Deus, né? Só Ele pode fazer. E ao se aproximar dessa última Semana Santa, a última da sua vida, a gente vai vendo como ele vai ficando cada vez mais consumido de amor, como tudo vai se fazendo mais claro, né?
Aqui é na meditação da Quinta-feira Santa, que é a última que ele vai viver. Hoje, dia de Quinta-feira Santa, dia em que o Senhor se reuniu com seus discípulos e lhes prometeu ficar com eles para sempre, eu também, na minha pequenez, me aproximei de Jesus, lhe pedindo que ficasse comigo e me admitisse em sua mesa, e me permitisse viver com ele e segui-lo em todas as partes como uma sombra. Isso é lindo, né? O que a gente espera de Deus? Segui-lo em todas as partes como uma sombra. Pedi a Jesus que me permitisse reclinar minha cabeça sobre seu peito como São João, que é o apóstolo do amor. Lhe pedi que não se afastasse de mim, ainda que me visse fraco e miserável. Lhe pedisse que escutasse minhas súplicas. Percorri o mundo inteiro mostrando a Jesus tudo aquilo que queria que remediasse. Então, quando a gente fala abandonar o mundo, o espírito do mundo é tudo aquilo que é contrário a Deus. Mas quanto mais unido a Deus a gente está, mais a gente abraça o mundo, os irmãos, tudo, a Santa Igreja. Quanto mais a alma vive de amor, mais ela vive de caridade pelos irmãos. Ela se torna isso. Percorri o mundo inteiro, mostrando a Jesus tudo aquilo que queria que remediasse. A Espanha, a guerra, meus irmãos, tantos corações que amo, meus pais, o que sei. Tudo mostrei a Jesus e lhe disse, Senhor, toma-me e entrega-te ao mundo. Então, toma a minha alma para que você se entregue ao mundo. Deus espera da fidelidade das almas, da nossa fidelidade, para sermos os meios a transbordar o seu amor no mundo. Toma-me e entrega-te ao mundo. Sermos nós mesmos que nos damos generosamente para que Deus se derrame sobre o mundo. Reparte aquilo que me dás. Deixa-me repartir o tesouro que eu tenho entre os necessitados do mundo. Então você vê no despojamento, ele se enche de amor, mas não é para ele, é para o mundo inteiro. Deixa-me repartir o tesouro que eu tenho entre os necessitados do mundo, são tantos. Deixa-me pobre contigo, nada quero mais que o teu amor, a tua amizade, a tua companhia. Aceita-me, Senhor, assim como sou, enfermo, inútil, dissipado e negligente. E o Senhor me escutou. Senti seu amor muito dentro, muito profundo. Vi meu imenso tesouro e temo perdê-lo. Quer dizer, dentro ele vê o tesouro do amor de Deus. O que fazer? Não sei. Ouço os homens falarem, discutirem, os vejo com seus afãs apegados à terra. Ninguém fala de Deus. Tudo é ruído, mesmo na trapa. E o que é isso? A alma dele já estava de tal maneira ansiosa por Deus que tudo já não fazia sentido. A gente vê que é assim. Queria, Senhor, não viver para não perturbar as ânsias de amor que padece minha alma, pois aquele que mais ruído faz sou eu. Agarrado ao meu crucifixo, queria morrer. Tudo me aflige, só tu, Senhor, somente tu. A gente vê que a alma está pronta, ela quer, ela está no último momento, né? Ela está na cruz só por amor. Que medo tenho de te perder, meu bom Deus. Vejo o quanto me amas, mas também vejo o que sou e o que fui. Como se vive bem contigo, se o mundo soubesse. Manhã, sexta-feira santa, estarei junto à tua cruz. Não me importa não te receber amanhã na comunhão, porque combinei contigo que não me separaria de ti. Lembra-se que outrora não se recebia a Sagrada Comunhão na sexta-feira santa, né? Porque combinei contigo que não me separaria de ti, e tu pareceste comprazido com isso. A comunhão de hoje me servirá para hoje e amanhã. Ai, eu não sei escrever, e se escrevo diria loucuras. Será melhor que me cale. Quer dizer, não tem muito o que dizer, né? Aqui ele tem esse último consolo, né? Que, como uma concessão, com o amor do Padre Abade, ele vai poder se vestir exteriormente com o hábito de professo, né? E ele entende que era o que ele queria, mas ao mesmo tempo ele está no ponto que tudo passa, né? Então, também isso ele aceita como um dom, mas ele compreende que ele tá perto. E a última passagem que é o último escrito, tem até uma observação que foi escrito posterior, né? Então é provável as últimas palavras que ele escreveu. E é bom a gente entender para que no fim a gente
Entenda o que é a espiritualidade nele, né? Cada vez espero menos dos homens. Que grande é a misericórdia de Deus. Ele supre generosamente aquilo que eles não me dão. Vou vendo com suma clareza que quem põe os olhos na terra e nas criaturas perde seu tempo. Só Jesus enche o coração e a alma. Então essa última frase para mim é o preparar para a última luz que ele tem. Só Jesus enche o coração e a alma. Porque a luz que Deus dá é esse, chegou ao ponto que ele só quer Jesus. Porque para São Rafael, sendo ele uma alma eminentemente eucarística, em cada comunhão, em cada visita ao sacrário, ele vai purificando desse amor só de Deus. Deus só, é só para Deus. Então, para retomar a linha, nós temos publicados aqui, para quem não acompanhou desde o começo, a primeira seção de escritos, por ordem cronológica, é os escritos espirituais, e os últimos escritos, que é o último diário dele, é Deus e Minha Alma. E é toda uma trajetória de encontrar a vocação, abandonar o mundo, mas se deixar com a doença, ser purificado, passar pelos nadas de São João da Cruz, para compreender na sua fraqueza física, na sua fragilidade, que as nossas misérias são dons de Deus, porque todas as coisas no mundo passam para encontrar a simplicidade da santidade no amor de Deus. Então tudo simplifica. O voto de amar a Jesus, esse voto de amor, deve levar ao fim nesse só Jesus enche, como é que é a frase exata? Só Jesus enche o coração e a alma. Então quando a alma se centra só no amor de Deus, não buscando nada a não ser Ele, ela compreende essa última luz que é só Jesus enche. Toda a nossa felicidade está aí. Não é uma busca da cruz por uma espécie de loucura mental. É a cruz compreendendo que é o transbordamento do amor. Porque só nesse amor a gente atinge a felicidade. Toda a saciedade que a nossa alma precisa. Ele tinha uma alma de artista, ele amava a natureza, a criação, a viagem, os amigos. Ele era a gente vê, era um homem sociável. E tudo, por que a trapa? Ela só se explica assim. Porque ele busca só a vontade de Deus. A vontade de Deus era a trapa para ele. Custe o que custar. Pulando o mundo quantas vezes tivesse que pular. Talvez para mim a minha trapa seja outra, para você seja outra, mas nós todos temos um sacrário. Nós todos temos ali a nossa luz, né? E é uma frase para a gente terminar, para entender um pouco disso que eu estou falando, né? Da espiritualidade eucarística dele. Consagrado a Maria. Vamos ver. Quando a gente procura, a gente... Aqui. Ele escreve ao tio Leopoldo, que a gente vê, pode ser para qualquer um esse caminho. Se visses como se vive bem assim, não importa a localização nem o lugar. Não tenhas inveja de mim por estar num mosteiro. O que aqui tenho, tu também o tens. Na trapa, isso é no mosteiro dos trapistas, o de menos é a trapa e os trapistas. O principal, o único é o sacrário, no que se oculta a grandeza e a imensidade de Deus. E isso tu também tens. Também podes formar tua trapa junto a qualquer sacrário da terra. Não vivamos do exterior, irmão. Tudo é vaidade e logo passa. Animemo-nos a viver em Cristo e só nele. Não concorda? Ocultemo-nos com Jesus no mistério do sacramento. Vivamos com nossos corações junto ao sacrário e os nossos corpos. Que importa? Que importa que o Senhor disponha deles. O que importa o lugar? Qualquer lugar que busquemos é bom para amar a Deus. E vendo além disso que é transitório e que na terra estamos de passagens, por que nos preocuparmos? Então a gente que vê que o caminho de São Rafael é para todos nós. Então eu espero que a gente tenha ajudado a conhecer um pouco mais. A gente nem pôde aprofundar tudo, não pôde aprofundar a profundidade da espiritualidade mariana dele. Nós temos uma carta à Tia Maria muito profunda. Ele incita nela, ele tenta ajudá-la a crescer na vida de amor a Jesus e Maria. E tem uma carta também, acho que é do tio Leopoldo, me parece que é um transbordar de amor mariano, né? Ele tem toda a sua confiança em Maria, ele é todo de Maria, ele é todo feito para Maria. Talvez, para eu não passar demais, eu vou ler, porque tem no início do Deus e Minha Alma, na introdução que eu preparei, tem
uma passagem dele para a tia Maria sobre Nossa Senhora. Então, para acabar falando de Maria, porque eu acho que é assim que ele gostaria, porque ele era uma alma mariana ao extremo. Que suave, que doce é se consagrar a Maria. Na trapa é o único consolo se saber protegido por Maria. Se visses, que vergonha me dava ter estado tanto tempo sem uma verdadeira devoção a Maria. Não basta o ofício parvo, nem o rosário, nem 500.000 de novenas. Temos que amá-la muito, muito. Temos que lhe contar tudo, lhe confiar tudo. É uma verdadeira mãe. Deixa eu ver como o crescimento dele em Maria foi sendo formado assim. Então, para terminar com essas notas, vamos pedir que eles nos ensinem a amar Maria e vamos pedir a Nossa Senhora que possamos seguir o caminho de São Rafael, que a gente possa viver por amor, no amor e com amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos. Deus lhe pague.